Salve pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vamos falar sobre jogadores brasileiros que por toda a sua carreira só defenderam um único clube, demonstrando fidelidade e acima de tudo amor à camisa, algo bastante difícil de se ver nos dias de hoje. Só que antes de mais nada, peço o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui. José do Monte Furtado Sobrinho, ou simplesmente Zé do Monte, foi um dos principais jogadores do Atlético Mineiro nas décadas de 40 e 50. Meio-campista de origem, por toda a sua vida como jogador profissional, só defendeu a camisa do Atlético, tendo entrado em campo 320 vezes e marcado 25 gols. Nascido em 1927, o jogador estreou pelo Galo em 1946 com apenas 18 anos de idade, e sempre mantendo a regularidade e a raça característica, ajudou o clube na conquista de 8 títulos do Campeonato Mineiro, além de ter sido campeão do Gelo. Em 1956, com apenas 28 anos, foi obrigado a se aposentar precocemente, por conta de uma grave lesão no joelho. Em 1990, com 62 anos de idade, Zé do Monte morreu em decorrência de um ataque cardíaco, ficando eternizado no hall de ídolos da história do Clube Atlético Mineiro. Alfredo Gotardi, mais conhecido como Caju, foi um goleiro que marcou época com a camisa do Atlético Paranaense, tendo defendido o clube por quase 20 anos. No começo da década de 30, Alfredo despontava no extinto Savoia Futebol Clube, e levado ao Atlético pelo seu irmão Alberto, que era jogador do rubro-negro, acabou agradando nos treinamentos e por lá permaneceu. Não demorou muito para tomar a titularidade que pertencia ao irmão, e sempre bastante seguro e ótimo nas bolas aéreas, embora não fosse um goleiro alto, Caju contribuiu na conquista de 6 títulos estaduais do Furacão. Nos 17 anos que honrou o manto atleticano, Caju entrou em campo 620 vezes e é disparado o jogador que mais atuou com a camisa do clube. Em 1942, o arqueiro se tornou o primeiro jogador da história do Atlético Paranaense a ser convocado para a seleção brasileira, e por conta disso, várias propostas de clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo chegaram até ele, mas o amor pelo rubro-negro era tão grande que Caju recusou todas elas. O centro de treinamento do Atlético, um dos mais modernos do Brasil, recebe o nome de Alfredo Gotardi, o eterno Caju, que desde 2001 já não está mais entre nós. Nascido em 1921, o atacante Carlitos defendeu o Internacional entre 1938 a 1951, totalizando 14 temporadas vestindo a camisa colorada. Fez parte do histórico time que ficou conhecido como o Rolo Compressor, conquistando nada menos que 8 títulos do Campeonato Gaúcho durante toda a década de 40. Nos 14 anos defendendo o Inter, o jogador entrou em campo 384 vezes e marcou nada menos que 485 gols, tendo a absurda média de 1,26 gol por jogo. Além de ser o maior artilheiro da história do Internacional, Carlitos é também o maior artilheiro da história dos Grenais, tendo balançado as redes do arquirrival 42 vezes em 62 clássicos. Segundo consta na biografia do ídolo no site oficial do Inter, Carlitos é um dos poucos jogadores na história do futebol mundial que nunca perdeu uma penalidade. Em 2001, com 79 anos de idade, o ídolo colorado deixou esse mundo, em decorrência de uma infecção generalizada. José Mácia, ou mais conhecido como Pepe, atuou profissionalmente durante 15 anos e, por toda a sua carreira, só vestiu a camisa do Santos Futebol Clube. O ponta esquerda fez parte do histórico time do Santos bicampeão mundial e da Libertadores na década de 60, além de ter conquistado vários outros títulos a nível nacional e regional. Ao todo, o jogador entrou em campo 741 vezes e marcou 403 gols, ficando atrás apenas de Pelé entre os recordistas com mais gols e partidas vestindo a camisa do Peixe. Após se aposentar em 1969, Pepe se tornou treinador, acumulando várias passagens pelo time do Santos, além de uma passagem bem-sucedida pelo São Paulo, onde esteve à frente do time na conquista do Campeonato Brasileiro de 1986. Atualmente, com 85 anos, o Canhão da Vila encontra-se aposentado de qualquer atividade envolvendo o futebol. Considerado um dos melhores laterais de todos os tempos, Nilton dos Reis Santos, ou simplesmente Nilton Santos, durante toda a sua carreira só vestiu a camisa do Botafogo, e no clube recebeu o apelido de A Enciclopédia, devido ser um jogador bastante inteligente e com ampla visão de jogo. Disputou 4 Copas do Mundo pela seleção brasileira, tendo feito parte do elenco bicampeão em 58 e 62.
Pelo Glorioso, o lateral esquerdo, que foi eleito pela FIFA o melhor da história na posição, disputou 721 partidas e marcou 11 gols. E os principais títulos conquistados pelo clube foram 4 estaduais e mais 2 torneios Rio-São Paulo. Em 2013, sofrendo já alguns anos com mal de Alzheimer, o ídolo botafoguense aos 88 anos deixou esse mundo, em decorrência de uma insuficiência respiratória. Em 2017, após solicitação junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu aval para mudar o nome do Estádio Olímpico João Havelange para Estádio Olímpico Newton Santos, uma forma de eternizar e homenagear o grande ídolo. Altair Gomes Figueiredo, o Altair, foi um jogador que marcou época com a camisa do Fluminense, tendo atuado profissionalmente pelo tricolor das Laranjeiras por quase 15 anos. Zagueiro de origem, Altair também podia atuar como lateral esquerdo, e foi exatamente atuando nessa posição que o jogador foi convocado para a Copa do Mundo de 62. Durante toda a sua carreira, só vestiu a camisa do Flusão, e nos embates contra o Botafogo de Garrincha, muitas vezes levava melhor sobre o anjo das pernas tortas. Fato esse que o credenciou como o melhor marcador que Garrincha já teve. Entre 1956 a 1970, Altair entrou em campo 551 vezes, número esse que faz dele o quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa do Fluminense. Nesse período, o atleta conquistou 3 títulos do Campeonato Carioca e mais 2 do torneio Rio-São Paulo. Em agosto de 2019, aos 81 anos, infelizmente Altair deixou esse mundo, vítima de falência múltipla dos órgãos, e como forma de homenagear o eterno ídolo, o Fluminense batizou um dos campos do seu centro de treinamento com o nome de Altair. Carlinhos é um dos raros exemplos de futebolistas que são considerados ídolos tanto como jogador quanto como treinador, e o clube no qual o violino fez história foi o Flamengo. Meio campo de origem, Carlinhos só defendeu a camisa rubro-negra nos mais de 10 anos como jogador profissional, tendo entrado em campo 515 vezes e marcado 23 gols. Como jogador, conquistou 2 títulos do Campeonato Carioca e mais um do torneio Rio-São Paulo. Em seu jogo de despedida, um gesto ficaria eternizado na história do Flamengo, quando, ao deixar o campo, o ídolo entregou suas chuteiras e abençoou uma jovem promessa das categorias de base. E esse jovem era ninguém menos que Zico, o maior ídolo da história flamenguista. Como treinador, Carlinhos trabalhou anos e anos no juvenil do Flamengo, e muitas vezes era chamado para assumir o time de cima, onde, mesmo sendo visto como um técnico tampão, conseguiu levar o clube a importantes conquistas, como a Copa União de 87, o Campeonato Brasileiro de 92 e a Copa Mercosul de 99. Em 2015, sofrendo já alguns anos com problemas de saúde, o violino partiu dessa para melhor, vítima de insuficiência cardíaca. A exemplo do flamenguista Carlinhos, Cláudio Duarte é mais um futebolista que é considerado o ídolo de um clube tanto como jogador quanto como treinador. Revelado pelo Internacional em 1969, o lateral direito atuou profissionalmente durante 9 temporadas e por todo esse tempo só vestiu a camisa colorada. Em decorrência de várias lesões no joelho, Claudião teve de se aposentar precocemente em 1977 com apenas 26 anos de idade. A partir daí, começou a trabalhar na comissão técnica do Inter, colaborando na conquista invicta do Brasileiro de 79, além de ter ficado à frente do time nas conquistas de 4 títulos estaduais. Atualmente, com 68 anos, Cláudio Duarte trabalha como comentarista esportivo. Revelado pelo Flamengo em 1978, o lateral direito Leandro, durante toda a sua carreira, só vestiu a camisa rubro-negra, tendo entrado em campo 415 vezes e marcado 14 gols. Foi um dos convocados de Tele Santana para a Copa do Mundo de 82, sendo titular em todos os jogos da Canarinho. Também foi convocado para a Copa de 86, mas por conta de ter fugido da concentração com o amigo Renato Gaúcho, acabou ficando de fora do Mundial do México. Durante a carreira, o jogador, que também atuou como zagueiro, constantemente sofria com lesões, o que acabou por forçar a sua aposentadoria em 1990, aos 31 anos de idade. Leandro foi um dos jogadores mais versáteis e vitoriosos que já passaram pelo Flamengo, tendo conquistado 4 títulos do Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, Mundial de Clubes, além de 5 estaduais. Atualmente, Leandro tem 61 anos de idade. Para muitos, o maior ídolo da história do Palmeiras, o goleiro Marcos se profissionalizou no Verdão em 1992, mas só foi assumir de vez a titularidade apenas em 1999, após a contusão do titular Veloso. Dali em diante, o goleiro deu um salto na carreira, sendo de fundamental importância na conquista da Copa Libertadores com defesas milagrosas, além de ter sido decisivo em cobranças de pênaltis.
Paralelo à boa fase no Palmeiras, São Marcos começava a ganhar espaço na seleção brasileira, e o auge com a amarelinha foi na Copa do Mundo de 2002, quando foi o titular absoluto em todos os 7 jogos do pentacampeonato. Após o Mundial, o goleiro recebeu uma proposta irrecusável do Arsenal da Inglaterra, mas o amor pelo Palmeiras e o respeito que tinha da torcida e de todos o fizeram ficar e ajudar na reconstrução do clube, que havia sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. Continuou atuando em alto nível, porém, em meados dos anos 2000, o goleiro passou a sofrer com lesões, que o deixava fora de combate por vários jogos. Sua última temporada com a camisa alviverde foi a de 2011, e o anúncio oficial de sua aposentadoria se deu em janeiro de 2012, aos 38 anos de idade. Ao todo, São Marcos entrou em campo para honrar a camisa palmeirense 530 vezes. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like junto com a sua opinião nos comentários.